E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Lucas, sou cristão, casado há 10 anos, pai. E o assunto desse vídeo, eu já fui viciado em pornografia. Exatamente. Eu já tive esse pecado de estimação. Não se preocupe com a sinceridade, porque o papo aqui vai ser assim, sincero, direto ao ponto, mas com uma linguagem acessível, para que todos possam assistir esse conteúdo. Há algum tempo Deus colocou no meu coração um desejo, uma missão, um propósito de compartilhar o meu testemunho, a minha história e criar um conteúdo sobre a pornografia, para que muitas pessoas que sofrem com esse pecado, com esse vício, possam ter acesso a esse conteúdo de maneira gratuita e saber que a pornografia não é algo simples, que ela te vicia, ela toma conta da sua mente, do seu coração e do seu espírito. Eu não me lembro bem quando foi o meu primeiro contato com a pornografia. Se eu me recordo, foi por volta dos 12 ou 13 anos de idade. E quando os meus olhos tiveram acesso a esse pecado, a esse mal, tudo mudou na minha vida. Foram mais de 10 anos até que eu conseguisse entender que a pornografia é um vício, que ela nos consome, que ela é um pecado. E não foi fácil. Foram mais de 10 anos até eu conseguir, com a ajuda de Deus, mas também fazendo a minha parte, que às vezes a gente pensa que Deus vai me libertar, eu vou orar, vou buscar de Deus e Deus vai me libertar, Deus vai fazer uma obra. Mas tem coisas que, além de Deus fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Então, eu vou contar meu testemunho para vocês e espero que vocês possam se ver em mim, na minha história e entender, através desse material, desse conteúdo, qual é o caminho para poder se libertar desse pecado. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu lembro que durante as férias eu viajava. E eu não vou citar aqui nome de pessoas, nem se eram da família, se não eram, porque esse não é o meu foco. O meu foco é contar a minha história e que vocês entendam como tudo começou. E durante as férias eu ia para casa de algumas pessoas e quem aí já tem por volta dos 30 anos vai se lembrar. Os banheiros antigamente não eram iguais aos de hoje. Tinha um vaso sanitário e tinha um bidê do lado. Pelo menos na minha época era assim. E aí eu lembro que em uma dessas casas que eu ia, tinha um vaso sanitário, o bidê, e em cima do bidê tinham várias revistas pornográficas. E foi aí o meu primeiro contato com a pornografia através de revistas, que era muito comum na minha época. Hoje já tá tudo mais fácil, o contato está bem mais fácil, tá tudo na palma da mão, na televisão, nos computadores. E aí eu lembro também que um dia eu estava em casa e nós tínhamos recebido visita em casa e eu estava no computador e chegou uma pessoa do meu lado e falou assim, ó, eu vou te mostrar uma coisa, mas cuidado, hein, que isso vicia. Mas para uma criança, um adolescente, o que que é um vício? A gente não tem ideia, não tem noção do que isso pode se tornar na nossa vida. E aí ele foi e me mostrou um site pornográfico. Então eu tive acesso através de revista, primeiramente, depois através de sites pornográficos. E por último, tinha uma pessoa que, quando eu ia para casa dela, para tentar me agradar e me ganhar, para ser aquela pessoa legal, descolada, talvez, é, ele me chamava e falava, ó, aqui tem DVD, se você quiser assistir esses filmes aqui, que eram DVDs pornográficos, pode assistir. E, e foi assim que tudo começou na minha vida. Por uma simples revista, depois sites pornográficos, DVDs, pessoas tentando me agradar de alguma maneira que eu não culpo essas pessoas, porque talvez também elas não sabiam o que isso se tornaria na minha vida. Mas a partir daí foram longos anos até eu conseguir, com a ajuda de Deus, me libertar desse vício. E esse vício me perseguiu, me seguiu, esteve comigo durante a minha infância, durante a minha adolescência, durante os meus namoros, durante o meu noivado, durante o meu casamento.
durante os primeiros anos do meu casamento. E você que é jovem e está me assistindo agora, eu vou falar para você, isso não vai parar quando você casar. Eu também pensava assim, eu não via problema, mesmo que às vezes, uma vez ou outra, eu ouvia isso sendo falado na igreja e entre algumas pessoas sobre pornografia e sobre o que nós deveríamos ou não fazer, não era o suficiente. E esse é um dos porquês que eu estou gravando esse conteúdo, que eu estou gravando esse vídeo contando a minha história. Então, eu gostaria de te falar, para você que é jovem, que consome pornografia, isso não vai parar quando você casar. Porque o controle não vai estar mais em você, na sua simples vontade de acessar ou não acessar, de clicar ou não clicar. O controle que é da sua mente, do seu cérebro, já não vai ser mais você quem controla. Então, meu testemunho é esse. E tudo que eu descobri, a partir de quando eu me libertei dessa parte, é o que eu vou trazer aqui para vocês. Eu fiz algumas pesquisas, alguns cursos, e tudo que eu consegui encontrar de conteúdo, eu juntei tudo isso, e é o que eu vou trazer para vocês. Como eu já falei, eu fui escravo desse pecado. E o que eu quero mostrar para vocês com esse material é que além de um pecado, como se isso já não fosse bastante, como além de um pecado, a pornografia se torna um vício, assim como o vício em drogas. Ela vicia. O intuito desse vídeo é tirar a pornografia dessa prateleira de tabu, de algo difícil de ser falado, de algo que tem que ter muito cuidado e delicadeza para ser falado. Eu quero tirar a pornografia dessa prateleira de é só pornografia, é só um vídeo, é só uma maneira de me aliviar. E eu quero, junto com vocês, colocar a pornografia em uma prateleira de assuntos essenciais para ser falados com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, como um assunto essencial para ser falado no meio cristão. E sabe por quê? Porque isso é o que Cristo faria. Ele tiraria as escamas dos nossos olhos, nos mostraria o pecado em que estamos caindo, nos daria um caminho para nos libertarmos desse pecado e nos achegarmos mais a Cristo. Então, muitos de vocês podem estar pensando agora, caramba, ele não tem vergonha de se expor dessa maneira e vir aqui e falar que já foi viciado em pornografia. Não tenho vergonha, porque eu tinha que ter vergonha de Deus, eu tinha que ter vergonha da minha esposa, eu podia e tinha que ter vergonha de várias pessoas, mas não de vocês. Porque o que Deus colocou no meu coração, essa missão, esse propósito é maior do que tudo isso. Só quem já passou por isso entende. Só quem já passou por isso entende e sabe o quanto dói você cair nesse pecado, orar e falar, Senhor, eu não vou mais fazer, eu prometo que não vou mais fazer, eu prometo que não vou mais consumir esse tipo de conteúdo. E aí na próxima semana você vai lá e cai de novo. Só quem passa por isso sabe o quanto dói a sua esposa ver alguma coisa no seu celular e você falar, não, isso aí eu não vou fazer de novo, eu não vou ver, desculpa. E você vai lá de novo e vê. Então não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e me abrir com vocês, me expor, de contar a minha história, porque eu sei que isso precisa ser falado, isso é necessário ser falado. E durante esse vídeo eu vou mostrar isso para vocês, o porquê é tão necessário a gente falar sobre esse assunto. Eu vou olhar aqui de vez em quando, mas não se preocupem não, que é muita coisa para falar e não quero deixar nada para trás. Então de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui, tá? É, então, de quem já sofreu com isso, de quem já foi viciado em pornografia,
e sabe o quão necessário é esse assunto, eu convido vocês para estarem junto comigo, vocês que têm esse pecado de estimação, como eu falei, vocês que têm esse vício, esse problema, e também quem não tem, para que Deus possa te usar também como instrumento para levar a libertação para várias pessoas que sofrem com isso. Eu convido vocês, vamos lá, e vamos falar sobre esse assunto? Eu vou começar explicando para vocês como a pornografia afeta o nosso cérebro. A parte que a pornografia é um pecado, muito de nós já sabemos. Então, a primeira parte desse vídeo vai ser focada na pornografia como um problema de saúde, como funciona o nosso sistema de recompensa cerebral, que é a parte afetada pelo vício em pornografia. E no final dessa primeira parte, nós falaremos sobre algumas dicas práticas que a gente pode usar no dia a dia para se libertar desse vício. A segunda parte vai ser a parte espiritual. A gente vai falar de o porquê a pornografia desagrada a Deus, da pornografia como pecado e, segundo as Escrituras, segundo a palavra, de qual maneira a gente pode se libertar desse pecado. Então, vamos lá. A pornografia e o nosso cérebro. Quando a gente vai falar da pornografia como sistema de saúde, a gente vai falar do sistema de recompensa cerebral. O sistema de recompensa cerebral ele é formado pelo córtex pré-frontal, pela área tegmentar ventral, pelo sistema límbico e pelo núcleo accumbens. O nosso córtex pré-frontal ele é relacionado às nossas tomadas de decisão e aprendizagem. A área tegmentar ventral é a área responsável pela liberação de dopamina, pelo impulso, pela secreção de dopamina no nosso sistema de recompensa. O sistema límbico ele é também chamado de cérebro emocional, porque é ele que gera as nossas emoções, as nossas memórias, a nossa motivação e o nosso comportamento. E por último, o núcleo accumbens, que ele é o núcleo do sistema límbico, e ele é responsável pela nossa sensação de prazer e motivação. Todo esse sistema de recompensa cerebral, córtex pré-frontal, área tegmentar ventral, sistema límbico e núcleo accumbens, ele usa a dopamina para se comunicar. E essa dopamina ela se movimenta por meio da via mesolímbica. Então, eu estou trazendo essa parte para vocês entenderem quais partes do nosso cérebro são afetadas. Então, eu não vou aprofundar muito nisso porque não é o intuito, não é uma aula de anatomia cerebral. Então, o importante é vocês terem na cabeça de vocês que a pornografia ela afeta o nosso sistema de recompensa cerebral. E mais para frente nesse conteúdo a gente vai falar sobre como isso afeta e quais são as consequências da pornografia no nosso cérebro. A dopamina, que a gente falou, é um neurotransmissor que atua nesse sistema para modular as funções, como o humor, a motivação e a recompensa. A dopamina é liberada em áreas do sistema límbico ligadas aos centros de prazer e hábito, que é o que explica o papel da dopamina na dependência de drogas e em outras dependências, porque ela é liberada em áreas ligadas ao centro de prazer e hábito, que é o que gera um vício. Quando a gente é viciado em alguma coisa, aquele vício, aquele ato que a gente faz nos traz prazer e nos traz uma sensação de motivação, de recompensa. Então, por isso que a dopamina ela é essencial para esse sistema de vício no cérebro. Quando a gente realiza uma atividade que a dopamina é liberada, nós temos um pico de desejo e motivação, que traz para a gente uma sensação, que traz para a gente algo que diz que a gente tem que continuar fazendo essa tal atividade. Nós ouvimos falar que a dopamina é o hormônio do prazer, mas na verdade ela não é o hormônio do prazer. Ela é o hormônio que nos diz que aquilo é prazeroso. Qual que é a atividade que nos traz mais liberação de dopamina? Uma das atividades que libera mais dopamina. Vamos lá, 5 segundos para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Se você falou sexo, você acertou. Uma das atividades que mais liberam dopamina é o ato sexual. E não por acaso, gente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com as suas próprias mãos. Deus soprou a vida em nós. E qual é o intuito de Deus para nós? É nós gerarmos filhos, sementes, povoarmos a terra, para através das nossas sementes, o Evangelho, a palavra de Deus, ser espalhado.
E não só isso. Quando a gente for para a segunda parte desse conteúdo, sobre a parte espiritual, nós vamos ver que Deus também deixou o sexo como uma forma de satisfazer os nossos desejos. A gente vai falar sobre isso então na segunda parte desse conteúdo. Então é aí que está o grande problema. Nós fomos feitos, nosso cérebro foi feito para funcionar de maneira natural, com estímulos naturais, com prazeres naturais. E a pornografia, ela imita algo natural, mas de uma forma que não é natural. A pornografia é uma indústria, é um comércio, é algo feito para fazer clientes, é algo feito para vender e é algo feito para gerar vício. E é exatamente com essas intenções. Por isso que a indústria da pornografia hoje ela é até maior do que é Hollywood, do que a indústria de cinema. Tem um faturamento enorme, 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 bilionário. Se vocês derem uma olhada, uma pesquisada, vocês vão ver. Então, o problema está aí. Como a pornografia ela é algo feito para disparar dopamina no nosso cérebro, as pesquisas nos mostram que quando a gente compara a liberação de dopamina no ato sexual e ao consumir pornografia, a liberação de dopamina quando nós consumimos pornografia é muito maior, nem se compara, justamente porque é algo genérico, feito para isso. E aí que está o problema. A gente foi criado, nós fomos criados para funcionar com o natural. Quando vem uma descarga muito grande de dopamina no nosso sistema de recompensa, isso acaba gerando estragos. Eu fiz um curso que o nome é Como Ter o Cérebro Livre da Pornografia, com o doutor médico Jonatas Leônio, ele também é pastor, e ele disse algo interessante. Se analisarmos um pouco, vamos perceber que todo pecado gera dano. Tudo que Deus nos diz para não fazer, que desagrada a Ele, que é um pecado, nos traz dano. E tudo que Deus nos diz para fazer, nos traz bem, nos gera vida. Se a gente analisar, vamos pegar, por exemplo, a glutonaria, que é muito pouco falado, também é muito pouco falado, mas é um pecado. Tá aqui, ó, é um pecado igual aos outros. A glutonaria, o que ela nos traz? Obesidade, sobrepeso, vários problemas de saúde, sobrecarrega nossas articulações, justamente porque é algo que Deus falou para nós não fazermos. É se alimentar demais, exagerado, isso traz um dano. Então, isso é algo para nós pensarmos e meditarmos. Tudo que Deus nos diz e nos deixou para ser feito, se fizermos, nos traz bem, nos traz vida. E tudo que Deus ordenou para não fazermos, que é pecado, vai nos trazer um dano, vai nos trazer um mal. Então, vamos lá. A gente falou do sistema de recompensa, as áreas do cérebro afetadas e sobre a dopamina e como a dopamina influencia no nosso sistema de recompensa. Então, quando nós assistimos, consumimos pornografia, o sistema de recompensa é estressado pela alta liberação de dopamina. E o que vai acontecer quando a gente assiste pornografia e essa descarga de adrenalina gerada, de dopamina, é liberada no nosso cérebro? Ela vai gerar uma sensação, uma supermemória do faça de novo porque isso foi bom. Então ela vai criar um atalho na nossa mente, que sempre que nós precisarmos de alguma alegria, de alguma sensação de prazer, de algo que foi muito bom, o nosso cérebro vai ligar a pornografia. O nosso cérebro vai salvar isso como uma supermemória e vai atrair para si isso que a gente acabou de falar, o faça de novo. Se mantenha fazendo isso porque foi muito bom. Agora a gente vai falar de como o sistema límbico, como o nosso sistema de recompensa se torna viciado. Existe uma proteína chamada delta-FosB, que é conhecida como a proteína do vício. Essa proteína é encontrada e gerada no cérebro, no sistema de recompensa de pessoas viciadas em drogas. E não por coincidência, essa proteína também é gerada no sistema de recompensa de usuários de pornografia, de consumidores de pornografia. A delta-FosB é uma proteína que funciona como um interruptor molecular no cérebro. Ela é gerada por comportamentos crônicos, repetitivos, como o uso de drogas ou, no nosso caso, o uso de pornografia. Essa proteína atrapalha na plasticidade neural do nosso cérebro. E o que é a plasticidade neural? É a capacidade do nosso cérebro de se adaptar e se modificar, o que pode levar a recaídas e afeta a forma como os indivíduos percebem recompensas e perigos. Segundo algumas pesquisas, essa proteína pode levar anos para sair do nosso cérebro. Então, o que acontece? Vamos supor que esse iPad é um gramado bem verdinho.
E a nossa casa está aqui e o nosso carro está aqui. Então a gente entra em casa, estaciona o carro, e aí nós descemos do carro e atravessamos esse gramado para ir até a nossa casa. Nos primeiros dias não vai acontecer nada. A grama vai continuar verdinha, onde a gente caminha, tudo certo. Com o passar dos dias, das semanas, essa grama vai começar a ficar amassada, e daí ela vai começar a morrer, e daqui a pouco vai ser criado um caminho no meio desse gramado onde a grama não nasce mais. E é exatamente isso que essa proteína causa no nosso cérebro. E por que que ela é ligada às recaídas? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele trabalha de uma forma para gastar menos energia e fazer nós fazermos o que ele quer mais rápido. Então é menos gasto de energia e fazer as atividades que ele quer que nós façamos. Então o que que acontece? Como essa proteína ela permanece no nosso cérebro por anos, segundo as pesquisas, quando uma pessoa viciada em pornografia começa a vencer essa batalha, ela tem que tomar muito cuidado, porque esse caminho já foi criado, a grama já morreu e ela vai demorar anos para nascer novamente. Então a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, mas quem tem esse problema de vício em pornografia tem que tomar cuidado com gatilhos, seja filmes, séries com cena de nudez ou com alguma cena mais explícita, seja o que hoje é chamado de soft porn, que tá aí nas redes sociais. Então, a gente vai falar sobre isso mais na frente. E aqui, quando a gente fala dessa proteína, da delta-FOSB, a gente percebe que o vício em drogas e o vício em pornografia, eles praticamente funcionam da mesma maneira. Agora a gente vai falar sobre as fases do vício. A gente já entendeu qual proteína que é formada no nosso sistema de recompensa, nos causando o vício. E agora a gente vai falar das fases do vício. São 3 fases. A primeira fase é a sensibilização, a segunda é a dessensibilização e a terceira é a hipofrontalidade. Vamos lá. Sensibilização. A sensibilização é uma supermemória, igual nós já falamos. É uma experiência que gerou uma sensação muito boa e quando essa sensação for gerada, ela vai desencadear aquela mensagem no nosso cérebro de faça de novo, porque foi muito bom. Então, geralmente, a sensibilização ela acontece quando a pessoa tem um primeiro contato com a pornografia. E daí vem a segunda fase, que é a dessensibilização. A dessensibilização acontece porque o usuário de pornografia, a pornografia já gerou tanto estímulo no nosso sistema de recompensa, ela já estressou tanto o nosso sistema de recompensa, que ele já não tem mais a mesma capacidade de encontrar prazer. Então, como na primeira fase ele foi sensibilizado, com tanto consumo, com tantas vezes que o viciado em pornografia assiste esse conteúdo, o cérebro vai se acostumando, se dessensibilizando e você precisa de cada vez mais consumir conteúdos diferentes, entre aspas, melhores, né, que não são melhores, mais pesados. É igual quando você vai na academia. Nos primeiros dias você fica todo dolorido, o corpo fica cansado e daqui a alguns dias seu corpo acostuma. Então é essa mesma ideia. Você gerou tanto estímulo, tanto estresse para o seu sistema de recompensa que você dessensibilizou ele. E agora você precisa de conteúdos diferentes. E esse é um grande problema, que a gente vai falar sobre isso. Assim como o vício em drogas, que a pessoa geralmente começa numa droga leve, como a maconha, e vai escalando até chegar no crack, né, em uma droga mais pesada, o vício em pornografia, ele geralmente começa com conteúdo mais leve, mais normal, entre aspas, com o básico, relacionado a relações sexuais. Só que quando o seu cérebro se dessensibiliza, você começa a ir para algo mais profundo, mais pesado. Vocês sabiam que uns dos termos mais pesquisados são novinhas e adolescentes? Novinhas e teens? E aqui tem um grande problema, porque, igual a gente falou, a pornografia comum já não vai mais te satisfazer, e aí você vai para conteúdos muito pesados, para coisas que a gente nem pode falar aqui. E por que que vocês acham que nos últimos anos por que que vocês acham, desculpa, que nos últimos anos os casos de abuso sexual têm crescido tanto? Vocês acham que um abusador, ele já nasce sendo abusador? Ele já nasce gostando de abusar? Ou isso é gerado por algo externo?
segundo tudo que eu vi e que eu li e que eu estudei, isso é gerado por algo externo, é gerado pela pornografia. Eu vou trazer alguns dados para vocês. Então, vamos lá. Segundo a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, houve um crescimento de 22,6% das denúncias de crimes contra crianças e adolescentes em 2024. Foram quase 290 mil relatos, segundo dados desse órgão. Outra pesquisa. Um novo relatório das Nações Unidas revela que cerca de 300 milhões de crianças foram afetadas pela exploração sexual e abuso infantil online nos últimos 12 meses. Eu tenho alguns outros dados também, que não está aqui, mas que dizem que a maior parte dos abusos sexuais são cometidos dentro do próprio lar. Grande parte deles, algo em torno de 60% a 70% dos abusos sexuais acontecem dentro do nosso próprio lar. Então, significa que um pai abusa de uma filha, ou abusa de uma sobrinha, ou abusa da neta. Então, eu sei que é pesado, eu sei que é difícil de falar, mas você que está me assistindo agora e você tem esse problema, esse vício, você pode se tornar um abusador dentro da sua casa. Não é fácil falar, não é fácil imaginar, a gente fica até assim, meu Deus, como assim? Mas são dados, gente, são dados. Se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus na nossa vida, a pornografia nos leva para um caminho muito, muito sujo, muito perverso. Então, eu creio que com a ajuda de Deus, que com esse conteúdo, com a gente conversando sobre isso abertamente e abrindo a mente das pessoas, de quem consome pornografia, de quem é viciado em pornografia, Deus vai tocar nos nossos corações, nas nossas mentes. Ele vai limpar o que tiver que limpar, Ele vai nos libertar do que Ele tiver que nos libertar, porque, infelizmente, isso é algo muito pesado. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Se vocês quiserem mais fontes desses dados, eu posso deixar para vocês depois, é só pedir lá nos comentários que eu deixo, tá bom? Então, vamos lá. A gente está falando das fases do vício. A primeira fase, sensibilização. A segunda fase, dessensibilização. A terceira, hipofrontalidade. Licença. A hipofrontalidade. O córtex pré-frontal tem uma queda de funcionamento. O córtex é a parte do cérebro que controla as tomadas de decisões, impulsos e regula nossas emoções. Então agora todo o nosso sistema de autocontrole ele está desregulado. Como exemplo disso, a gente tem as crianças que até uma idade, segundo o que eu aprendi, em média até os 25 anos, né, não são só crianças, mas também adolescentes, o córtex pré-frontal ele termina o seu desenvolvimento em média aos 25 anos. E principalmente em crianças e adolescentes, por isso que a gente nota neles reações impulsivas, eles agem sem pensar, fazem coisas que a gente olha assim, meu Deus, como que ele não pensou que ia acontecer isso? Né? Eles são mais impulsivos. Então, essa é a terceira fase, a hipofrontalidade. Um estudo realizado pelo JAMA, Jornal da Associação Médica Americana, mostra que o vício em pornografia suga a massa cinzenta no nosso sistema de recompensa. E qual que é a função da massa cinzenta? A massa cinzenta tem como função o processamento de informações, a cognição, que é aprendizagem, memórias, raciocínio e inteligência, o controle motor, a percepção e também a gestão de emoções. Então, além de tudo, a pornografia ainda nos deixa burros, sendo bem sincero e honesto com vocês. Agora a gente vai para a próxima fase. A gente já falou como a pornografia afeta o nosso cérebro, quais partes são afetadas, sobre a dopamina, sobre a proteína delta FOSB, sobre as fases do vício. E agora a gente vai falar sobre as consequências disso na vida. Falando sobre as consequências da pornografia na nossa vida, nós vamos falar de 3 coisas: transtornos emocionais, mau funcionamento social e como afeta o relacionamento conjugal e altera o gosto sexual. Primeiro são os transtornos emocionais.
a gente vai ter em pessoas viciadas em pornografia depressão, ansiedade e estresse. Esses são os principais, tá? Entre outros. Como o nosso sistema de recompensa está dessensibilizado e a pessoa viciada em pornografia acha os estímulos dela geralmente nos conteúdos pornográficos, as coisas comuns da vida começam a perder a graça. O relacionamento conjugal, brincar com os filhos, sair com a família, qualquer atividade boba do dia a dia que seria prazerosa para uma pessoa normal, para quem é viciado nesse tipo de conteúdo já não é mais normal, já não é mais prazerosa. Então essa pessoa começa a se sentir depressiva, triste, muito estressada e acaba que todo tipo de problema que ela tem na vida, durante o dia a dia, vai levá-la a consumir pornografia. Por exemplo, teve um dia ruim no trabalho, está estressado, na hora a cabeça dela já vai ligar. Quando eu chegar em casa, eu vou assistir uma pornografia, vou relaxar, é isso que acontece. Então, o primeiro dos transtornos, das consequências disso na nossa vida, são os transtornos emocionais. Segundo, o mau funcionamento social. A pornografia ela é uma prática antissocial. É algo que se faz sozinho. Normalmente é algo que se faz sozinho. A gente já percebe que isso atualmente está entrando também entre os casais, infelizmente até no meio cristão. Tem casais que para, entre aspas, apimentar o relacionamento ou fazer algo diferente, eles têm consumido pornografia, os dois, né, nos seus momentos de intimidade. Mas geralmente a pornografia e o que nós fazemos quando assistimos pornografia, a masturbação, ela é uma prática solitária. Você não assiste pornografia do lado da sua mãe, do lado do seu pai, do lado do seu vizinho, do lado do seu amigo. E isso chega a ser um problema até de fé, porque a gente, como nós falamos, eu acho que nós já falamos sobre isso no começo do vídeo, o Espírito Santo, ele habita em nós. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E se Deus é onipresente, onipotente, onipresente, onisciente, principalmente onipresente, como que a gente acha que ele não está do nosso lado ou ele não está em nós quando nós estamos assistindo pornografia? Será que isso não seria um problema de fé? De não acreditar que Deus é onipresente, que ele não está em todos os lugares, que ele não está vendo o que nós estamos fazendo? Faz sentido? E não só para a pornografia, né? Nós estamos falando sobre pornografia, mas se a gente colocar na cabeça que a todo momento, a todo segundo, o Espírito Santo de Deus, que é uma parte da Trindade, que é Deus, ele está presente, ele está em nós, será que a gente não mudaria a forma como a gente age, como a gente fala, a forma como a gente faz tudo no nosso dia a dia? É algo a se pensar. Ok, a terceira consequência, afeta o relacionamento conjugal e altera o gosto sexual, que é o que a gente já falou um pouco na dessensibilização. Em ambientes familiares, onde tem um vício em pornografia, tem sido observado um número de divórcio 2 vezes maiores do que o comum, e quando falamos em adultério, esse número é 3 vezes maior. Então, o que acontece? A satisfação do sexo dentro da aliança do casamento, entre marido e mulher, ele diminui. E pelos relatos que eu já ouvi, ele até acaba. Porque o sistema de recompensa da pessoa viciada em pornografia está tão dessensibilizado que ele já não sente mais atração pela esposa, ele já não consegue mais ter o ato sexual com a esposa. Ele precisa, igual nós falamos anteriormente, de conteúdos muito mais pesados. Eu não sei qual idade de você que está me assistindo agora, qual idade você tem, mas segundo relatos de pessoas viciadas em pornografia, elas já chegaram a consumir até conteúdo de necrofilia, que é uma relação sexual com cadáver. Para vocês verem ao ponto que o vício leva uma pessoa, dela não sentir mais prazer no natural, de ela não sentir mais prazer no que foi criado e deixado por Deus.
e sentir prazeres em coisas indescritíveis. Então, esse é um problema muito grande que com certeza afeta o relacionamento no dia a dia. E você, esposa, que está me assistindo, não só esposa, gente, porque a gente vai ver nos dados que tanto homens quanto mulheres consomem pornografia. Homens mais, mas os dois consomem. Mas vamos usar como exemplo as irmãs, as mulheres, irmãs em Cristo, tá? Não irmãs de parentesco. Vocês têm que entender que o problema não está em vocês, que o problema não é o seu corpo, o problema não é a sua aparência, o problema não é o jeito que vocês têm em relação sexual. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil porque às vezes que a minha esposa já mexeu no meu celular e quando ela achava algum conteúdo pornográfico, algum histórico, alguma coisa, a reação dela, assim como a de vocês, eu acredito, é uma reação mais de raiva, mais explosiva, de achar que o seu marido está vendo isso porque talvez você não é o suficiente, ou talvez porque ele gosta de outro padrão de beleza. Mas vocês têm que entender que isso é um problema gerado aqui no cérebro do seu cônjuge, seja ele homem ou mulher. Não é que ele não te acha atraente, não é que ele não te acha bonita, não é que ele não te acha o suficiente. É que infelizmente, devido a esse vício, ele não consegue mais. Ele não consegue mais. O cérebro dele foi tomado, a imaginação dele foi tomada. Então, o que eu falo pra você, marido ou mulher, é para você não esquecer do papel tanto do esposo quanto da esposa no casamento cristão. Que o papel principal de vocês é ajudar um ao outro a herdar o reino dos céus. Então, tenta olhar para o seu marido assim como Deus nos olha, com graça, com misericórdia, entendendo o problema dele, entendendo que ele não faz isso porque ele quer, mas porque ele está viciado. Lógico que ele tem que fazer a parte dele, de não usar isso como desculpa. Ah, eu sou viciado e por isso que eu assisto. Ah, eu não consigo parar de assistir. Então, ele fazendo a parte dele, faça a sua parte como esposa, ajuda ele, ora com ele, seja uma vigia dele. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre algumas maneiras de tirar os gatilhos do nosso dia a dia, do consumo de pornografia. E você, marido, mulher, esposa, vocês são fundamentais nesse papel. Então, gente, a gente precisa parar de ver a pornografia como algo inofensivo. Eu trouxe para vocês aqui várias informações e tem mais algumas pesquisas que eu vou ler aqui para vocês, mas a pornografia não é só um vídeo. Ela realmente traz um problema gigantesco para as nossas vidas. Você já parou para pensar que em cada clique que você dá em um site de pornografia, em um aplicativo, você está financiando, talvez até diretamente, o tráfico sexual, o abuso infantil? Você já parou para pensar que a cada clique você está financiando tudo que Deus reprova e tudo que desagrada a Deus? Cada cliquezinho ali vai alguma porcentagemzinha monetária para aquele website, para aquela empresa de qual você está consumindo pornografia. Mais uma coisa aí para a gente pensar. Então, eu gosto das pesquisas, já está acabando, mas eu vou ler mais algumas pesquisas para vocês, alguns dados. Fica aí, presta atenção, porque é muito importante, tá? Vamos lá. Estatísticas de pornografia familiar marital. De acordo com a Coalizão Nacional para a Proteção de Crianças e Famílias, 47% das famílias nos Estados Unidos relataram que a pornografia é um problema em suas casas. O uso de pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. 40% das pessoas identificadas como viciadas em sexo perdem seus cônjuges. 58% sofrem perdas financeiras consideráveis e cerca de 33% perdem seus empregos. Eu já ouvi relatos também sobre pessoas que até no trabalho não conseguem ficar sem a pornografia.
E é exatamente esse dado, que as pessoas chegam a perder seus empregos. Porque tá tão viciado, tá tão com aquilo na mente que tem que parar o que tá fazendo no trabalho e assistir pornografia. 68% dos casos de divórcio envolvem uma parte conhecendo um novo amante pela internet, enquanto 56% envolvem uma parte com interesse obsessivo em sites pornográficos. E ainda mais hoje que a prostituição foi trazida para o meio online, né? Então aí fica mais perigoso ainda. Agora a prostituição não é só na rua. Você não precisa pegar seu carro, sair de casa e ir atrás de uma prostituta. Agora a prostituição tá aqui, ó, na palma da mão, né? Estatísticas do vício em pornografia. Uso online. Aproximadamente 67% dos homens americanos e 41% das mulheres americanas assistem pornografia online. Essa parte aqui é muito importante, presta atenção. Pesquisas também mostram que as crianças estão sendo expostas à pornografia em uma idade muito jovem, entre 7 e 13 anos em média. Vamos colocar 10 anos, a média. Nós que somos pais, eu sou pai de uma menina, ou responsáveis por alguma criança, seja netos, sobrinhos, quem for. Gente, se as nossas crianças estão sendo expostas à pornografia em média aos 10 anos, com qual idade nós temos que falar com elas sobre pornografia? Não adianta falar aos 10, porque é a média. Então a gente tem que falar aos 9, vamos colocar assim. Eu sei que é um pouco difícil e cada pai, cada responsável sabe a melhor maneira de se comunicar com seu filho. Então essa é uma missão nossa, como pais, como responsáveis, desenvolver um método, uma maneira de falar com nossos filhos sobre pornografia antes de alguém apresentar isso para eles, gente. Porque a primeira ideia do que é pornografia e como isso nos afeta tem que ser dada para os nossos filhos por nós e não por terceiros. Porque se alguém der essa opinião para eles primeiro e falar que isso é bom, que isso é legal, quando nós formos conversar com eles, eles vão pensar assim, ah, mas eu já ouvi que isso é legal, que isso é bom, eu já até assisti e é bom mesmo, então eu vou continuar assistindo. Então é uma realidade difícil, porque, de novo, a pornografia está na palma das nossas mãos, mas é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, gente. E olhem o celular dos seus filhos. Hoje tem aplicativos tanto para Android quanto para iPhone que você pode ter acesso a tudo que seu filho tá vendo no celular dele, e isso não é invasão de privacidade não, gente. Isso é proteção. A gente está falando dos nossos filhos, tá? O próximo dado, vamos lá. Na adolescência, a maioria dos jovens foi exposta à pornografia na internet de alguma forma, sendo 93% dos meninos e 62% das meninas relatando exposição à pornografia na internet durante a adolescência. Outra parte muito importante, principalmente para nós, servos de Deus, cristãos. Dados sobre pastores e congregantes cristãos. A pesquisa do Barna Group, uma organização que estuda fé e cultura, forneceu informações muito importantes sobre a comunidade cristã nos Estados Unidos. O relatório é do final de 2023, tá? Vamos lá. 67% dos pastores cristãos relatam ter lutado com o uso de pornografia em algum momento de suas vidas. 18% de todos os pastores dizem que é uma luta atual para eles. 18% de todos os pastores dizem que a pornografia é uma luta atual. Bem pesado, bem complicado, muito difícil, tá? 26% dos pastores com menos de 45 anos relatam uma luta atual com a pornografia. 54% dos cristãos praticantes relatam já ter visto pornografia. 81% dos pastores acreditam que suas igrejas não estão ensinando ou abordando adequadamente o comportamento sexual compulsivo. Então aqui está bem claro, né, que a pornografia ela já está no meio cristão. A pornografia, infelizmente,
pela falta de controle gerada no nosso cérebro, no nosso sistema de recompensa, perdão, já se tornou um pecado de estimação para muitos cristãos. E esse foi outro motivo importante para eu criar esse conteúdo. Porque eu nasci no meio cristão, desde de criança, desde novo. Eu frequento a igreja, né, entre aspas, porque a igreja somos nós, é a nossa comunhão. Desde criança eu frequento a igreja e, sendo bem sincero, era falado muito superficialmente, gente. E eu acredito que se eu tivesse tido acesso a um conteúdo como esse, a um papo sobre esse, gente, sincero, sem um cuidado a mais desnecessário, eu acredito que a minha adolescência, a minha infância, a minha adolescência, o começo do meu casamento, tudo teria sido muito diferente. Porque a parte espiritual, gente, ela é muito importante, muito importante. Deus, por si só, ele é... Não me fugiu a palavra, mas é suficiente. Deus, por si só, é suficiente. Ele não precisa de nós para nada. Ele não precisa da nossa inteligência, do nosso estudo, das nossas pesquisas, para nada. Foi Ele que nos criou. E Ele é capaz de ressuscitar o morto, de fazer o cego enxergar. Então, se for da vontade dele, de Ele nos libertar da pornografia, é só Ele fazer assim. Só que informação, gente, é muito importante para a gente saber aonde a gente está pisando, aonde a gente não deve pisar, como a gente deve combater certos pecados e certas atitudes que não cabem para nós como cristãos. Então esse também foi um dos motivos de Deus ter tocado no meu coração, colocado esse propósito, essa missão, e eu estar montando esse conteúdo para vocês. Tem mais uma pesquisa aqui que fala assim: por que os estudiosos da saúde pública deveriam estudar pornografia e tratá-la como um problema de saúde pública? Essa pesquisa foi escrita pela Emily Rothman. Ela é professora associada da comunidade de serviços de saúde da Universidade de Boston. E eu vou ler para vocês uma parte da pesquisa. Sou pesquisadora e professora de saúde pública e realizei vários estudos sobre o uso de pornografia para adolescentes. Pessoalmente, acho que a pornografia é uma questão de saúde pública. Tem implicações para a promoção da saúde sexual e reprodutiva e para a prevenção de violência. Minha própria pesquisa sobre pornografia e saúde do adolescente foi desencadeada por uma descoberta inesperada em um estudo de violência no namoro. Em 2011, eu estava analisando dados de uma amostra de mais de 300 meninos entre 14 e 20 anos da área de Boston, em Massachusetts, quase metade dos quais sofreram abuso físico ou sexual por meio de um parceiro de namoro. Embora o estudo não fosse sobre pornografia, 34% dos jovens pesquisados tinham visto pornografia no mês passado, e quase 11% relataram ter sido forçados ou coagidos a participar de um comportamento sexual que o perpetrador viu na pornografia. Parecia possível que a pornografia fosse um fator contribuinte para o namoro adolescente e a violência sexual. A partir daí, empreendi um estudo de pesquisa. Entrevistei 23 adolescentes entre 16 e 18 anos que tinham visto pornografia pelo menos uma vez no ano passado. Eles disseram à minha equipe de pesquisa o que assistiram, com quem, por quê, quando, por quais razões e como se sentiram sobre isso. Alguns temas surgiram e estes sublinharam por que a pornografia poderia ser vista como um problema de saúde pública. Primeiro, eles viram uma grande variedade de pornografia. Pornografia heterossexual, pornografia de trios, pornografia racialmente específica, pornografia de humilhação, pornografia de incesto e o que eles chamavam de pornografia de estupro. O que vocês acham sobre essa pesquisa? Aqui fica bem claro tudo que a gente conversou. Tudo que a gente falou, principalmente quando é falado sobre a dessensibilização
e sobre alteração de gostos sexuais, fica bem claro aqui que a pornografia está diretamente ligada a abuso sexual e a violência. Então, essa pesquisa é muito boa mesmo, e é assim, para fechar o nosso conteúdo nessa parte, sobre os impactos da pornografia, né, como um vício. Então, eu acredito que é isso. A primeira parte da pornografia como um problema de saúde, a gente pode fechar por aqui. Espero ter ficado bem claro para vocês que realmente isso é um problema, como isso impacta na nossa vida, e eu vou trazer para vocês agora aquela questão sobre os gatilhos, né? E o que a gente pode fazer para tirar a pornografia no nosso dia a dia, quais atitudes nós devemos tomar. Então vamos às dicas de como se livrar desse vício na prática? Bom, eu gostaria de deixar para vocês algumas maneiras de, no dia a dia, a gente se livrar de alguns gatilhos, tá? Se você quiser pegar um papel e uma caneta, ou se não, pega seu celular aí, e você vai fazer uma listinha para te ajudar, tá? A gente vai começar sobre o que causa em você desejo de consumir pornografia. A gente conversou um pouco disso, então, primeiro passo, coloca aí, pensa direitinho o que te traz vontade de consumir pornografia. Estresse? Cansaço? Aconteceu alguma coisa e você precisa, sei lá, aliviar a pressão, algo do tipo? Coloca aí no papel. Vamos supor que é estresse no trabalho. Aí você chega em casa estressado e aí seu cérebro viciado vai falar assim, vai lá assistir pornografia. Então coloca aí. A gente vai fazer um mapinha aqui para você saber o que te traz essa vontade, aonde você consome, para você saber exatamente o que te causa isso e você começar a fugir no seu dia a dia, tá? Então, primeira parte, o que te causa o desejo, a vontade de consumir pornografia. Beleza? Anota aí. A segunda parte, aonde geralmente você assiste pornografia. Vamos supor que é no banheiro da sua casa. Toda vez que você quer assistir pornografia, sua esposa está em casa, seus filhos estão em casa, você vai para o banheiro, fecha a porta e consome pornografia. Então agora o que você vai fazer? Não leva mais o celular para o banheiro. Não tranca mais a porta. Entendeu? Então você já sabe o que te faz consumir pornografia e agora a gente vai colocar aonde você consome. E a gente começa a mudar hábitos. Que a pornografia se tornou um hábito na sua vida, se tornou um vício. Então a gente tem que começar a quebrar esses hábitos e tirar de perto de você tudo que te leva a isso, entendeu? Então, por exemplo, você é no banheiro, o que você vai fazer? Não leva mais o celular para o banheiro, não tranca mais a porta. Primeiro passo, o que te causa isso. O segundo passo, aonde você consome. O terceiro passo é o mais difícil, mas é o essencial. Tem um livro e um curso chamado, se eu não me engano, O Desafio de se Expor. Quem escreveu esse livro e quem fez esse curso, ele é um pastor, hoje ele é pastor, e ele lida exatamente com esses problemas familiares e com a pornografia. E o livro dele é exatamente sobre isso, se expor. E é exatamente o que eu estou fazendo agora para ajudar vocês e para fazer o que Deus requereu de mim, porque isso estava sendo um incômodo diário na minha vida. Eu acordava com isso na cabeça e ia dormir com isso na cabeça. Então, se eu não fizesse esse material para vocês, se eu não me expôsse para poder ajudar ao próximo, para ajudar vocês, eu ia ficar louco, gente. Então, a parte mais difícil, se expor. Eu fiz isso. Conversei com a minha esposa, falei que eu era viciado em pornografia. Na verdade, eu nem sabia que era viciado em pornografia. Eu fui descobrir depois. Só que, gente, esposo ou esposa, seu marido sabe que você assiste. Você tem medo de se expor, tem vergonha, você tem medo da reação do seu cônjuge, mas ele já sabe. No fundo ele sabe. E qual que é a importância disso? Agora você não vai estar mais sozinho tentando combater esse vício, esse pecado. Agora você vai ter um parceiro para te ajudar, seja sua esposa ou seu esposo. E como a gente já falou, o papel de vocês, um na vida do outro, é juntos vocês se ajudarem a herdar o reino dos céus. Ajudar um ao outro a servir a Deus cada dia melhor, a andar nos caminhos do Senhor. Então, chama sua esposa,
como exemplo, fala, amor, a gente tem que conversar, eu preciso da sua ajuda. Conversa com ela, se abre, porque ela vai poder te ajudar. Ela vai te ajudar no dia a dia com os seus estresses, com a sua tristeza, com a sua ansiedade, com a sua depressão. Ela não vai mais deixar você trancar a porta do banheiro. Se você trancar, ela já vai lá, abre a porta, deixa a porta aberta. É para isso que nós casamos também, né? Igual a gente já falou, o casamento, a aliança do casamento representa a aliança de Deus conosco, de Deus com a igreja, de Deus nos ajudando, nos auxiliando. Então, a terceira dica é essa. Eu sei que é difícil, eu sei que dá vergonha, eu sei que você tem medo da reação do seu marido ou da sua esposa, mas isso é essencial, gente, tá? E para você que é jovem, que é solteiro, conversa com seus pais, mesmo que seja difícil, conversa com eles. Se você não quiser conversar com eles de cara, procura alguém mais experiente, o seu líder de jovens da sua igreja, ou o pastor da sua igreja, ou o cooperador, tem nomes diferentes, né, em cada denominação, mas o que importa é você se expor, é você procurar ajuda, é você abrir e dividir isso com alguém que possa te ajudar, te auxiliar, estar com você no dia a dia, saber do seu problema e te dar as mãos. E não só, né, com alguém que possa te ajudar, mas principalmente ser sincero e honesto com Deus. Todos os dias, nas suas orações, buscar a misericórdia de Deus, a ajuda, a força de Deus. Porque a gente vai falar sobre a parte espiritual, mas é um conjunto, gente. Igual a gente já falou, Deus por si só, Ele é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas a gente unindo o conhecimento sobre como isso nos afeta com a nossa fé e o nosso buscar a Deus, as duas coisas se complementam, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. A gente falou dos locais, a gente falou o que te causa o desejo de assistir. Sobre os gatilhos, né? Igual a gente já falou, gente, evita filme, séries, rede social hoje é um inferno. Você não quer ver nada de moral, mas aparece, não tem jeito. E pra mim que já tive esse problema e já sofri com isso, e pra você que tá sofrendo com isso hoje, é um problema enorme. Porque você vai estar num dia tranquilo, sossegado, sem nada de pornografia na mente. Aí quando você rola aqui, tela do seu Instagram, TikTok nem se fala, né? Eu nunca tive TikTok, mas pelo que eu vi durante os meus estudos, sai do TikTok, gente, pelo amor de Deus. No Instagram você tá aqui rolando, daqui a pouco aparece alguma coisa, e você que estava se livrando desse mal, que já tinha esquecido, lembra aquele caminho na grama que ficou marcado? Ele tá aqui ainda. E lá vai você de novo. Ter vontade, ter desejo. Então, saiba o que te dá vontade de assistir, marca aí os locais, se confessar com a sua esposa, você que é jovem com seus pais ou com seu líder de jovens. E buscar de Deus, gente. Ser sincero e honesto com Deus sobre essa parte, tá bom? E para os pais, para as esposas, para os maridos, gente, não esquece. Não significa que seu esposo ou com a sua esposa, que eles são safados, que eles são imorais, que eles estão assistindo isso porque eles gostam, porque eles querem. Porque, na verdade, quando a gente gosta de uma coisa, pensa bem, quando a gente gosta de algo, a gente não precisa de um estímulo grande para fazer, né? A gente, por exemplo, minha filha ama tomar sorvete. Se eu falar com ela, vamos tomar sorvete? Na hora, ela nem pensa, levanta e vai. E o que acontece com a pornografia, né, no cérebro de quem é viciado? Ele precisa de muito mais estímulo para ter prazer. Então, na verdade, você acha que você gosta muito de pornografia, que você assiste muito, mas não é isso. É que você precisa de tanto estímulo que você tem que assistir mais. Então, não é que você gosta mais de pornografia, é que na verdade você gosta menos. É exatamente ao contrário. Então, é essencial a gente entender como parceiro, como pais, que isso é um problema, isso é um vício, isso é problema de saúde e a gente tem que ajudar nessas pessoas, tá bom? Deixa eu ver mais se tem alguma coisinha. Para finalizar, a gente tem que entender que esse é um problema de todos nós. De todos nós. Eu ouvi um conteúdo um dia, eu não lembro o nome, mas é uma comunidade missionária que eles fazem trabalhos em locais que têm perseguição religiosa a cristãos.
Eu não sei se vocês sabem, mas tem muitos países ainda que os cristãos são perseguidos, são torturados e são mortos simplesmente por serem cristãos e por servirem a Deus. Então, eles falaram assim que enquanto tiver um cristão perseguido na terra, todos nós somos perseguidos. Enquanto um cristão for perseguido, todos nós somos perseguidos. E essa é a pura realidade, gente. Porque, igual está lá em Gênesis, quando Deus nos criou, ele fala assim, que seja feita a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus já nos cria um ser plural. E a gente não pode nunca pensar somente no eu, nos meus problemas, nas minhas vontades, nos meus desejos. Porque se Deus, sendo um ser plural, nos criou sendo plural, nós somos, somos todos nós. Então esse é um problema nosso como cristãos, como uma comunidade cristã evangélica, é um problema nosso como igreja e é um problema que a gente tem que dar mais atenção, tá bom? Esse assunto tem que ser falado, tem que ser difundido, espalhado para ontem, porque é um problema atual. Hoje a arma mais utilizada pelo Satanás se chama entretenimento. Televisão, celular, filmes, séries. Hoje toda a cultura mundana, tudo que eles querem colocar na nossa mente, tá aí, gente. Tá na televisão, tá nos filmes, nas séries, nas novelas. Tá em tudo, gente. É uma cultura que diz que você tem que ser você mesmo, que você já não é mais o que Deus criou, que você é o que você quiser, que você é as suas vontades, que você é o que você acha que você é. Isso é uma distorção gigantesca do que é ser um servo de Deus, um discípulo do Senhor, do que é ser cristão. Então, tem uma guerra travada, a guerra é pelos nossos olhos, pela nossa mente, pelo nosso coração. E nós, como cristãos, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso e tratar de uma maneira superficial. A gente tem que trazer, igual a gente está conversando, um papo sincero, honesto, direto ao ponto. Eu encerro essa parte por aqui. Agora, a próxima parte desse conteúdo vai ser a parte espiritual e vai ser muito legal. Vai nos agregar demais, muito mesmo. E é isso, gente. Obrigado por ter acompanhado essa primeira parte. E nos vemos na parte da pornografia como pecado. De o porquê a pornografia desagrada a Deus, do que Deus deixou para nós como uma forma de se satisfazer sexualmente. E o mais importante, de quais maneiras, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, nós podemos fugir e vencer esse pecado.